Bom, é muito comum a gente pensar na história, sabe? Aquela história que a gente aprende na escola, como se fosse, sei lá, uma estrada super perfeitamente pavimentada, né? A humanidade sai lá do ponto A, na antiguidade, aí passa pelo ponto B na Idade Média, chega no Renascimento e simplesmente caminha de forma super graciosa rumo à luz do progresso moderno. Tipo, tudo parece ter uma lógica inquestionável, tudo muito limpinha. Essa é, sem dúvida, uma narrativa muito reconfortante, digamos assim, de evolução contínua. A gente gosta muito da ideia de que o mundo moderno é simplesmente o resultado natural do triunfo da razão humana, né? Sobre a ignorância. Pois é. Só que o problema é quando a gente é forçada a olhar para a fundação dessa estrada pavimentada. Porque, cara, quando a gente começa a raspar o asfalto, a gente percebe que ele não foi feito só de pedras. É feito de algo muito mais denso, complexo e honestamente brutal. E aí o que parecia uma linha reta de progresso se revela uma paisagem cheia de sombras bem profundas. Exatamente. É um convite para olhar para o lado obscuro do que a gente chama de modernidade. E a história muda completamente de figura dependendo de onde a lente é posicionada, sabe? Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa imersão profunda de hoje vai mergulhar num material incrivelmente provocativo que vai, assim, forçar essa mudança de lente. A gente tem em mãos hoje um artigo acadêmico bem denso, chamado Colonialidade do Poder, a formação do eurocentrismo como padrão de poder mundial por meio da colonização da América. Os autores são Fernando Joaquim Ferreira Maia e a Maiara Helena Veríssimo de Farias. Um texto de muito peso, aliás. Sim, super denso. E a nossa missão hoje com esse material é desconstruir aquela ideia mais tradicional e um pouco romantizada do descobrimento da América. A gente vai tentar entender como os eventos que começaram lá em 1492 moldaram 3 pilares invisíveis que sustentam o mundo até hoje, que são o racismo estrutural, o capitalismo global e o eurocentrismo. E antes da gente entrar nos detalhes mesmo, eu acho que vale muito a pena contextualizar quem está ouvindo a gente sobre a natureza desse material. Porque o artigo se baseia no que a academia chama de teorias críticas e decoloniais. Aham. É uma literatura que traz visões bem contundentes sobre poder, sociedade, economia, todas muito ancoradas em pensadores como o Aníbal Quijano, o Henrique Dussel e o Walter Mignolo. Certo. E só para deixar muito claro para quem nos acompanha, o nosso objetivo aqui hoje não é, tomar partido político ou endossar qualquer modelo econômico específico, tá? A ideia é a gente atuar quase como repórteres focados nesse texto. A gente vai relatar, dissecar e tentar entender a fundo a lógica por trás dos argumentos desses autores e das fontes que eles usam. Exato. Não é sobre concordar ou discordar de imediato, mas sobre compreender. Desempacotar isso. O texto propõe que a gente olhe para a formação do nosso mundo pelo exato momento em que a Europa esbarra na América. Por que esse ponto de partida altera tanto assim a nossa percepção? Olha, o que é fascinante aqui é que o primeiro grande choque que os autores trazem é a necessidade de reajustar o nosso mapa mental mesmo. Porque a Europa nem sempre foi o centro do mundo. Como assim? Pois é, até o século XV, o continente europeu ocupava, na verdade, uma posição bem periférica em relação ao comércio e à influência global. A centralidade econômica, as grandes inovações, tudo isso fervelhava muito mais nas rotas da Ásia e no norte da África, sabe? Ah, entendi. Essa Europa moderna, com esse senso de centralidade e superioridade inata que a gente aprendeu a reconhecer, ela simplesmente não existia até colidir com um continente que hoje a gente chama de América. E essa colisão, ela é descrita no artigo não como um mero achado geográfico, né? Foi uma reconfiguração da realidade. O texto cita o pensador Walter Mignolo e ele argumenta que a América não foi descoberta, ela foi inventada pelo imaginário europeu cristão. Mas espera aí, inventada? Até a física e as pessoas já estavam ali. Como assim inventada? É que o argumento do Mignolo é que a América, como um conceito, não estava ali no escuro esperando para ganhar existência. O continente já era super densamente povoado, com civilizações riquíssimas e tinha nomes próprios.
Sim, os nativos já tinham suas próprias nações. Exatamente. A região dos Andes era chamada de Tahuantinsuyo. O território que hoje é o México era Anahuac, e a área ali do atual Panamá era Abya-Yala. O que o Mignolo quer dizer com invenção é que os europeus não tentaram entender o que já existia. Eles simplesmente sobrepuseram uma narrativa que vinha de fora, apagando as identidades locais para encaixar essa terra nova nos mapas e nas ambições da própria Europa. Cara, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso de um jeito prático. Seria tipo, imagina que alguém invade uma casa que já está ocupada. A família tá lá, de boa, morando, cozinhando, conversando. Aham, uma vida normal. Isso. Aí o invasor entra, ignora todo mundo que tá lá dentro, decide rebatizar todos os móveis da casa com os nomes que ele mesmo quer e depois ainda vai num cartório declarar legalmente que descobriu a sala de estar. Nossa, a analogia é excelente, é bem por aí. Porque capta perfeitamente o absurdo lógico e a violência desse processo todo. E para entender como essa invasão de casa funcionou passo a passo, o artigo traz as ideias do filósofo Henrique Dussel. Ele divide esse encontro em 4 etapas cruciais, tá? Tá, e quais são? A primeira é a invenção. Quando Colombo chega, ele insiste que está na Ásia. Ele meio que inventa a realidade para caber na expectativa geográfica que ele já tinha. Ele força a barra para a realidade caber no mapa dele. Bem isso. Aí a segunda etapa é o descobrimento, que é quando a ficha finalmente cai e a Europa percebe que se trata de um outro, de um mundo inteiramente novo para eles. E é aí que o negócio desanda de vez, né? Com certeza. Porque logo em seguida vem o terceiro passo, que é a conquista. Aqui a gente está falando da violência física nua e crua. O uso de espadas, cavalos e armas de fogo para subjugar fisicamente esses povos. Mas assim, a força militar tem um limite de eficácia a longo prazo. Não dá para manter todo mundo sobre a mira da espada para sempre. Exato. E é aí que entra o que solidifica o processo, o quarto passo, que é a colonização. Essa é a violência cultural do dia a dia. É obrigar o povo subjugado a adotar a religião de quem invadiu, aprender a língua de quem invadiu e abandonar completamente a sua própria visão de mundo. Nossa. O Dussel chama isso de encobrimento. A cultura originária não foi só derrotada militarmente, ela foi coberta e silenciada por uma lona europeia. Tá, mas me vem uma dúvida agora. Se a identidade de quem já vivia aqui foi tão brutalmente apagada para dar lugar a essa invenção toda, o que isso causou na cabeça do próprio europeu? Digo, como é que eles justificavam essa invasão e esse apagamento para eles mesmos sem, sabe, se sentirem os grandes vilões da história? É aí que a coisa fica complexa, porque ao encobrir o outro, no caso o indígena, o europeu forjou a sua própria identidade moderna. O Dussel chama isso de mito da modernidade. Funciona mais ou menos assim. Para a Europa conseguir se enxergar como o auge do desenvolvimento, da racionalidade e da civilização, ela precisava de um espelho invertido. Um contraponto. Exato. Ela passou a definir o nativo americano como o oposto absoluto disso tudo. O nativo foi rotulado como bárbaro, irracional e atrasado. E bom, uma vez que você estabelece que o outro é um bárbaro incivilizado, a violência da conquista ganha um álibi moral muito poderoso. Caramba. Então a violência vira quase que uma obrigação moral, tipo uma ação pedagógica, entre aspas, para salvar o outro de si mesmo. Exatamente o que os documentos da época refletiam, sabe? A narrativa era bem essa. Olha, nós estamos sendo violentos sim, mas é necessário para tirar essas pessoas das trevas e trazê-las para a luz do progresso e da salvação divina. O invasor realmente se convence de que ele é um salvador. Gente, isso levanta uma dúvida enorme sobre a logística disso tudo na prática. Porque a gente está falando de governar milhões de pessoas num território gigantesco por vários séculos. Se a justificativa inicial era só essa ideia etérea de superioridade civilizatória, como é que eles institucionalizaram isso no dia a dia? Porque manter a força bruta constante custa caro pra caramba e gera rebelião toda hora. Sem dúvida. O artigo fala de uma tecnologia social de controle que foi criada ali nesse momento, que é o conceito de raça. E eles citam o pensador Aníbal Quijano, que usa o termo colonialidade do poder.
Mas pera, pausa rápida aqui. Os autores estão dizendo que ninguém reparava na cor da pele das pessoas antes de 1492? Tipo, isso soa meio difícil acreditar, né? Como eles justificam essa afirmação histórica? É uma ótima pergunta, porque pode gerar confusão mesmo. Mas o texto não diz que as pessoas eram cegas às diferenças físicas antes de 1492. Óbvio que elas notavam diferenças na cor da pele, no formato dos olhos, no tipo de cabelo, o que a biologia chama de fenótipo. A tese do Quijano é que o conceito de raça, como uma estrutura de classificação que define se um ser humano é superior ou inferior biologicamente, isso sim não existia. Ah, o significado atrelado à biologia. Exatamente. Antes disso, as pessoas no mundo se dividiam por religião, por qual império pertenciam, por cidades-estado. A genialidade sombria do sistema colonial foi pegar essas características fenotípicas e amarrar a elas um destino social. Foi assim que essas identidades que hoje a gente acha tão naturais como índios, negros, mestiços e brancos foram literalmente forjadas para legitimar de forma permanente quem mandava e quem obedecia. Cara, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Então, em vez de ser um preconceito aleatório de alguém, virou um sistema operacional social mesmo. Fico imaginando, é quase como inventar um jogo de tabuleiro super complexo. Só que as regras são desenhadas de antemão para garantir que o dono do tabuleiro sempre ganhe, simplesmente por ser quem é. Bela imagem. Sabe, não importa a habilidade de quem está jogando do outro lado, o valor da peça no tabuleiro já está determinado por traços biológicos que não tem como mudar. É uma definição muito cirúrgica. E as justificativas intelectuais para manter esse jogo rodando eram super explícitas na época. O texto traz algumas referências citadas pelo escritor Eduardo Galeano, para mostrar como as grandes mentes da época validavam esse sistema todo. Quem, por exemplo? O humanista espanhol Juan Ginés de Sepúlveda, por exemplo. Ele debatia seriamente que os nativos mereciam ser subjugados porque as práticas deles ofendiam a Deus e, portanto, eles eram naturalmente escravos. E mesmo séculos depois, figuras gigantes do iluminismo europeu como o Conde de Buffon e até o Voltaire ainda descreviam os nativos americanos como criaturas estúpidas, frígidas, preguiçosas. Meu Deus. A raça serviu para transformar a inferioridade num dado da natureza. E se é natural, o europeu não precisa sentir culpa nenhuma pela dominação. Tá, mas como é que essa classificação puramente social, essas invenções ideológicas conseguiram se transformar numa máquina de fazer dinheiro? Como o conceito de raça fez essa ponte para o capitalismo? Através do que o Quijano descreve como a divisão racial do trabalho. A lógica era brutal, mas extremamente eficiente em termos econômicos. A sua raça, que tinha acabado de ser inventada, determinava exatamente o tipo de exploração que você ia sofrer. Dividiram as tarefas pela cor. Sim. O trabalho assalariado e a administração do Estado ficaram estritamente reservados aos brancos. Aos nativos, recém-batizados genericamente de índios, foi imposta a servidão e o trabalho forçado como sistema da mita. E aos povos africanos, que foram sequestrados e categorizados como negros, foi destinada a escravidão completa. A raça organizou quem detinha o capital e quem fornecia o suor, criando uma desigualdade global estrutural. E aqui a gente entra na engrenagem pesada do texto, né? Porque essa divisão racial do trabalho nas colônias não ficou contida só aqui na América. O artigo argumenta que ela foi o combustível exato que financiou o nascimento do capitalismo global moderno. Sem o trabalho racializado nas Américas, a acumulação de capital na Europa simplesmente não teria acontecido na escala gigantesca que aconteceu. O texto cita o sociólogo peruano José Carlos Mariátegui para ilustrar o contraste gritante do que havia antes dos europeus. O que ele diz? Ele explica que muitas sociedades andinas viviam sob um sistema de comunismo agrário. Eram comunidades onde a terra era de todo mundo e a produção focava no sustento da própria comunidade, sabe? O sistema colonial simplesmente triturou essa estrutura. Os nativos foram arrancados das suas terras comunitárias, empurrados para o trabalho forçado nas minas. E já que a gente está falando em Minas, a gente precisa falar de como esse sistema da mita funcionava na prática. Porque, pelo que o artigo descreve, não era só tipo um trabalho super duro.
Era um processo literal de extermínio demográfico em nome da mineração de prata e ouro. A MITA era uma instituição de recrutamento forçado absurdamente cruel. Não importava se a sua aldeia precisava colher o alimento para sobreviver ao inverno, por exemplo. Os líderes coloniais exigiam uma cota fixa de homens que tinham que marchar até as minas. E eles eram forçados a trabalhar sob condições desumanas no subsolo. E a mortalidade lá não vinha só da exaustão extrema ou dos desabamentos. Tem a menção ao exemplo das minas de Potosí, que fica na atual Bolívia, trazida pelo Galeano. Nossa, os números são de revirar o estômago. 8 milhões de vidas foram engolidas ao longo de 300 anos só naquela montanha de prata. 8 milhões. E o pior detalhe, muitos não morriam de exaustão, morriam envenenados durante o processo. O mercúrio, né? Exato. Para extrair prata pura, eles usavam aquele método de amálgama com o mercúrio. Os nativos precisavam amassar aquela mistura super tóxica de minério e mercúrio com os próprios pés descalços, inalando aqueles vapores o dia inteiro. Os cabelos caíam, os dentes apodreciam e os corpos definhavam num nível de tremores incontroláveis. Tudo isso sabe para quê? Para abastecer os navios cheios de riquezas rumo à Europa. É um horror inimaginável. E o sociólogo Fernando Coronil, que também é citado no artigo, joga a luz exatamente sobre essa dinâmica. Porque há uma tendência muito forte, até nas escolas, de olhar para o colonialismo nas Américas como uma etapa prévia, tipo um acontecimento primitivo antes do capitalismo de verdade se instalar na Europa com a Revolução Industrial. Como se fossem coisas separadas. Mas o Coronil argumenta justamente o contrário. Essa exploração brutal não é um pré-requisito ou o passado do capitalismo, é o lado sombrio e indispensável dele. As fábricas europeias, o trabalho assalariado e a prosperidade de lá só puderam florescer daquele jeito porque havia esse oceano sangrento de exploração racializada bancando caixa do outro lado do mundo. A maior concentração de riqueza já vista originou-se da maior exploração de força de trabalho da história da humanidade. Eu anotei essa frase do texto porque ela é pesadíssima. Mas me explica uma coisa. Considerando que isso tudo aconteceu há séculos, a escravidão formal acabou, as colônias declararam independência há mais de 200 anos. Como é que o artigo conecta esse passado colonial sombrio com a dependência econômica e os problemas que a América Latina ainda sofre hoje? O texto faz essa conexão através de um conceito chamado dependência histórico-estrutural. A gente precisa olhar como o mundo se organizou depois disso. A Revolução Industrial transformou o norte global no centro produtor de tecnologia e manufatura de alto valor. Enquanto isso, a América Latina foi travada na engrenagem global num papel muito específico e limitante, o de mera exportadora de matérias-primas baratas. O famoso agroextrativismo. Exatamente. Então, quando os países latino-americanos ficaram politicamente independentes nos séculos XVIII e XIX, a estrutura econômica fundamental não mudou. Porque quem assumiu o poder local queria manter o negócio rodando a favor deles, certo? Sem dúvida. As elites locais, que eram em grande parte herdeiras diretas dos colonizadores, lucravam muito vendendo minério e monocultura para o exterior, enquanto compravam produtos industrializados super caros da Europa. É a dinâmica das veias abertas da América Latina, onde as economias continuam sendo estruturadas não para o desenvolvimento interno da sua própria população, mas para beneficiar metrópoles externas. O sistema colonial meio que só atualizou seu software econômico, mas a subordinação continua firme e forte. Isso levanta uma questão essencial sobre poder e controle. Porque para sustentar um sistema econômico tão desigual, focado em exportar riqueza e deixar a pobreza para trás, e ainda manter isso rodando por 500 anos, a força policial ou militar puramente não dá conta. Impossível. Uma hora a corda arrebenta. Tem que ter algum tipo de controle mental maciço envolvido na acetação de tudo isso. Tem que controlar a cultura, o que é considerado verdade, né? E é exatamente aí que a gente chega no terceiro pilar apontado pelo artigo, que talvez seja o mais insidioso de todos. A colonialidade epistêmica, que é basicamente a colonização do conhecimento. Porque o eurocentrismo abordado pelos autores não se resume em achar que Paris ou Londres são os melhores lugares para passar as férias. É a imposição global de um único padrão de racionalidade. O conhecimento europeu passou a ser considerado o único válido, o único que é correto, científico, racional e superior. É automaticamente rebaixado.
O apagamento foi muito sistemático. Pensa nas civilizações maias, incas e astecas. Sociedades super complexas, com sistemas de engenharia incríveis, que conseguiam erguer cidades inteiras em pântanos e montanhas. Elas tinham conhecimentos matemáticos sofisticados e observações astronômicas avançadíssimas. Toda essa vastidão de saberes foi descartada pelos colonizadores como se fosse folclore, superstição, coisas míticas ou inferiores. A história global foi reescrita de trás para frente para culminar na Europa Ocidental, silenciando o restante do planeta. Nossa, me vem uma imagem à cabeça agora. É como se você entrasse na casa de alguém e tomasse o computador dessa pessoa. Um computador que está cheio de softwares super complexos que foram desenvolvidos ao longo de séculos e que rodam perfeitamente para as necessidades de quem vive ali. Ah, tudo funcionando bem. Aí você pega e simplesmente formata a máquina inteira. Instala um sistema operacional único, que você trouxe de fora, e além de deletar tudo que tinha antes, você ainda convence o dono original do computador de que os programas antigos dele eram tipo vírus ou arquivos primitivos totalmente inúteis. E o pior de tudo, a partir daquele dia, a pessoa passa a depender exclusivamente das atualizações de software de quem invadiu a máquina para conseguir pensar e interagir com o mundo. Que exemplo perfeito! É uma imagem que ilustra muito bem o impacto psicológico que o artigo denuncia. E olha, se conectarmos isso ao cenário maior da nossa conversa de hoje, a gente entende a diferença crucial entre colonialismo e colonialidade, que é a tese central do Quijano. O colonialismo, aquele período histórico das capitanias, dos vice-reinos, onde a metrópole governava o território diretamente, e isso acabou com as independências políticas dos países. As bandeiras mudaram, os hinos novos foram compostos. Isso, mas a colonialidade não. Ela sobrevive. O sistema operacional da sua analogia continuou rodando na máquina. A colonialidade sobrevive na nossa forma de pensar hoje, sobrevive no que as nossas instituições e universidades consideram ciência válida e na dificuldade profunda que a gente tem de compreender o mundo a partir das nossas próprias raízes culturais, sem usar sempre a lente europeia. Então, o que tudo isso significa para a forma como a gente vê o mundo hoje? É um peso enorme perceber como o passado dita tantos termos do nosso presente, né? Mas vamos tentar organizar tudo isso que a gente debateu para quem está ouvindo a gente? Vamos lá. Percorrendo o artigo, ficou claro que o tal do padrão de poder mundial não surgiu do nada. Ele foi forjado sobre 3 pilares muito bem amarrados que começaram lá em 1492. Primeiro, a gente viu a colonialidade, que literalmente inventou a ideia de raça para justificar o domínio de uns sobre os outros. Perfeito. Segundo, o capitalismo, que usou essas novas categorias para explorar o trabalho globalmente, bancando a riqueza das metrópoles. E terceiro, o eurocentrismo, que dominou a esfera do conhecimento para naturalizar todo esse processo opressivo. Um ótimo resumo. E por que destrinchar esses 3 pilares importa tanto para a nossa audiência hoje? Porque entender esses conceitos que o texto traz não é apenas um exercício de história ou de olhar para o passado. É a aquisição de um vocabulário crítico muito atual. É a capacidade de reconhecer essas estruturas invisíveis que ainda ditam hoje quem tem poder, quem produz a riqueza de verdade e o que a gente considera como verdade. E dar nome a essas estruturas invisíveis é sempre o primeiro passo para não ser engolido por elas, né? O que nos deixa com um pensamento final bastante provocativo. Já que a nossa própria concepção do que é racional, do que é desenvolvido ou civilizado, foi construída todinha em cima dessa base colonial ao longo de 500 anos, como seria, na prática, um futuro genuinamente descolonizado? Como é que a gente consegue desaprender um sistema que foi instalado na gente antes mesmo da gente perceber que estava sendo ensinado? É uma questão complexa, mas que a gente deixa aí no ar para quem nos ouve explorar e debater nas suas próprias rodas de conversa. Fica o convite para essa reflexão super profunda. Obrigada por acompanhar essa imersão com a gente e até o nosso próximo mergulho.